hoje, a gente está hoje na 12ª turma, né? Então a Univangêlica já formou 11 turmas, né? De vários profissionais da engenharia de segurança do trabalho que já são profissionais que atuam na área em diversos lugares, né? A gente está não só em Goiás, em outros estados, né? Não só em Anápolis, mas também em outras cidades, né? E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre esses desafios da engenharia de segurança do trabalho, do profissional de engenharia de segurança do trabalho. E eu trouxe aqui o professor Lucas, né, que vai ser professor em curso, né, já é professor para a gente ah, já de algumas turmas, né? Então ele vai falar um pouco sobre a atuação dele, a atuação dele, né? Sobre a experiência profissional dele e sobre esses desafios, né, da engenharia de nosso trabalho. Para quem não sabe, né, para quem é engenheiro, agrônomo, arquiteto, né, minha formação é arquitetura, né, é, então, para as pessoas que têm essa formação, a engenharia de segurança do trabalho, ela agrega com mais uma atribuição, né? Além das atribuições que você tem como profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia, você também pode ter essa atribuição de engenharia de segurança do trabalho. Então, só pode exercer essa atividade quem tiver a graduação, a pós-graduação, na verdade, em engenharia de segurança do trabalho, que é atestada pelos conselhos, né, tanto o CAL quanto o CREA. Vou passar então a palavra para o professor Lucas. Professor Lucas, tudo bem? Boa noite, professor Anderson. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, da Univangélica para estar aqui junto com vocês, falando um pouquinho aí sobre a vida profissional, né, do engenheiro, da engenheira de segurança, para a gente abordar um pouco essa questão das oportunidades, dos desafios na área, né, que a gente tem aí. Tá certo. Professor, se apresente. Quem é o Lucas Melo, né? É, onde ele formou, onde foi, fez o mestrado, especialização, onde ele atua, né? Em que áreas atua. Vamos lá, Anderson. Deixa eu até passar aqui o slide. Eu até tinha queimado a largada, né? Então, boa noite mais uma vez. Eu sou engenheiro de produção, de formação, mas eu sou engenheiro de segurança de coração. Eu sempre falo isso porque eu fiz a minha graduação já pensando na pós-graduação, né? Então, quando eu decidi fazer engenharia de produção, eu escolhi porque era um curso que me daria uma visão mais abrangente dos processos, pensando lá na especialização que eu fiz aqui na minha região, né? Eu sou de Catalão, Goiás, como o pessoal aqui de Goiás fala, né? Nascido e criado aqui, mas eu fiz toda a minha parte de graduação e pós-graduação em segurança aqui em Uberlândia, que é aqui pertinho de onde eu resido, né? A 100 quilômetros. Estou na área de segurança desde 2003, né? Então, como a colega falou agora há pouco, não me recordo o nome, mas eu também fui técnico em segurança e eu vi na engenharia de segurança uma oportunidade de crescer, né, profissionalmente, de ter aí outras funções dentro dessa área e de contribuir também na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. E aí, nesse meio de tempo aí, nesse caminho que eu tenho percorrido desde 2003, eu me deparei com alguns desafios e aí eu fui fazer mais algumas especializações, né? Então eu fui fazer, além da engenharia de segurança, que já era o meu desejo aí quando eu entrei na graduação, eu fui fazer também uma especialização de pessoas e marketing, né? Então eu observei que a técnica a gente consegue, né? A gente adquire no curso ali da graduação, quando a gente pensa em engenheiro, a gente pensa sempre em números, né? Uhum. E aí eu fui buscar essa parte de gestão de pessoas aqui na UFG, na minha cidade, né, em Catalão, Goiás. E aí lá nessa pós-graduação eu tive contato, né, com o pessoal da faculdade, e aí acabei fazendo também um mestrado em gestão organizacional, com a dissertação em cultura de segurança, que era algo que me incomodava muito nas organizações, né, porque embora a gente
pregue a segurança no dia a dia, a gente acaba encontrando alguns entraves aí para que ela aconteça. Então, eu fui fazer o mestrado junto com o time da saúde em gestão organizacional, mas com foco em cultura de segurança. E aí, nesses 21 anos, eu também tive a oportunidade de ser professor, fui educador dos cursos de engenharia, atuei aí na parte de projetos interdisciplinares, criatividade, inovação, e também fui perito da Justiça do Estado de Goiás, tá? Então, eu posso falar que fiz um pouquinho de tudo nessa minha experiência aí, desde 2003, na área de segurança do trabalho. E, particularmente, né, faço o convite, se vocês estão com dúvida, né, façam o curso. Se tem alguma dúvida, aproveite aí esse momento. No finalzinho, a gente está aberto aqui para esclarecer essas dúvidas, mas é uma área, né, muito promissora, muito requisitada, assim como a Renata colocou aqui para a gente no começo da live, tá, pessoal? Não vim falar de mim, né? Vim falar um pouquinho desse cenário, mas já me apresentei. Então vamos seguir aqui o material que eu preparei para vocês, tá? Eu não falei a primeira linha, né? Acabei não falando, mas sou engenheiro em segurança do trabalho hoje da CEMOC Brasil, que é uma mineradora que beneficia fosfatos e nióbio. Estou na minha segunda passagem nessa mesma empresa. Na primeira, trabalhei na mina, depois fui do time do corporativo, e hoje eu retornei, já tem mais de 1 ano e meio que eu estou na CEMOC novamente, e hoje eu trabalho na parte final da empresa, né? Que é a parte onde a gente beneficia o fosfato e faz ele virar fertilizante. Em paralelo, eu coloquei aqui no cantinho, né? Também tem uma empresa de consultoria, que é a Meta Saúde e Segurança do Trabalho, e aí no decorrer da palestra a gente fala um pouquinho também não da minha empresa, mas dessa parte onde o engenheiro de segurança também pode atuar, tá bom? Então vamos lá, falar um pouquinho de perspectivas aí do mercado de trabalho, né? Quando a gente fala até de engenharia, eu até trouxe um ponto aqui que eu acho muito importante para nós, que é a definição de engenharia, né? Quando a gente pensa ali em engenharia, como eu comentei, a gente pensa em número, em sim e não, em técnica que eu aplico e que ela vai ser exata. Mas quando a gente fala de segurança, engenharia de segurança, não é bem assim, né? Porque quando a gente joga lá no Google, quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, sempre tem essa questão de que a engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social, político, né, para a gente poder fazer projetos e que a gente tenha uma certeza lá na frente, porque a gente fez um estudo preliminar, que aquele projeto, aquele cálculo, aquela previsão que a gente fez, ela vai ser exata, né? Mas quando a gente fala de segurança, a gente está lidando intimamente com pessoas. E aí vem o senhor desafio da engenharia de segurança do trabalho, que é colocar as pessoas, os outros trabalhadores, as outras áreas e processos daquele local onde a gente está inserido, né, na mesma visão da segurança. Então, por que que a segurança é importante, né? Será que eu preciso vender a segurança no dia a dia? Será que ela é algo que ela se vende sozinha? Será que a empresa faz porque é importante, né? Será que as pessoas fazem porque é prioridade, né? Então, quando a gente fala de pessoas, cada pessoa tem a sua individualidade, né? E aí aquele monte de pessoa, eu costumo falar aquele monte de CPF, vira um CNPJ, né? Que é onde a gente vai estar trabalhando e desenvolvendo, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, que a gente vai falar também um pouquinho lá na frente. Mas aí eu reforço para vocês, particularmente, sou apaixonado pela área e gosto muito de lidar ali com pessoas no dia a dia, e nesse meu caminho que eu tenho percorrido na segurança, eu tenho colhido bons frutos, justamente por envolver pessoas na resolução dos problemas que envolvem o papel do engenheiro, da engenheira de segurança do trabalho. Para a gente entrar aqui na parte dos desafios, né? Eu já tentei já mergulhar aqui, viu? Professor Anderson, Renata, pessoal que está acompanhando, direto no tema ali, para a gente ser objetivo, para a gente poder realmente enriquecer a discussão. Independente, pessoal, de onde você esteja trabalhando, né? Eu tive a oportunidade de passar pela automotiva,
pela prestação de serviço, pela parte de saúde, construção pesada, mineradora, como eu falei, parte de consultoria, que a gente vê uma infinidade de empresas, e na parte da perícia também. Então, para o engenheiro, para a engenheira de segurança do trabalho, é super importante, eu diria que é o maior desafio, é entender o processo onde a gente está inserido. Por que que eu falo isso? Porque nós temos normas específicas, né? A gente pode ter alguma regulamentação específica daquele tipo de negócio. Por exemplo, se eu atuo num frigorífico, é uma situação, se eu estou numa construtora, é uma outra situação. E a gente percebe isso olhando pelas normas que a gente tem no Ministério do Trabalho, né? A gente tem normas que são gerais, abrangentes para todos os negócios, a gente tem normas que são específicas, que são focadas para um negócio, e a gente tem outras que são especiais que podem permear em todos os tipos de negócio, né? Então, eu diria que, para mim, hoje o desafio, considerando que a gente tem a individualidade de cada um de nós, a experiência, a história, a construção do conhecimento, né? Que é entender o processo. Se você entender o processo, eu tenho certeza que as dificuldades que você vai enfrentar na área de segurança do trabalho, você vai conseguir vencer de uma maneira super tranquila, tá? Eu já tinha falado no slide anterior das pessoas, do envolvimento. Então, depois que você envolveu, que você conheceu o processo que você está, você entendeu como que funciona, como que é produzido, como que chega, como que ele é expedido, com certeza você vai estar conectado com as pessoas, com os trabalhadores, sejam próprios, sejam contratados, sejam visitantes, sejam pessoas que estão ali para fazer uma visita técnica contributiva com o processo, mas super importante também é estar conectado com as pessoas. Não tem como ser diferente, tá, pessoal? Segurança do trabalho, eu costumo falar sempre que a gente só faz, as pessoas só compram se ela fizer sentido. Então, não interessa se eu fiz um procedimento super rígido, rebuscado, mas ele é difícil de compreender. O trabalhador, ele não vai comprar a sua ideia, ele não vai trabalhar do seu lado, né? Com relação à segurança. Então, super importante estar ali conectado, entender a linguagem dos trabalhadores e saber dialogar com qualquer nível também da organização. Seja o chão de fábrica, né? Para a gente poder fazer aquele acompanhamento mais próximo, seja o alto escalão, quando a gente tem que discutir, né, ou defender algum incremento que seja de verba, que seja financeiro para algum projeto que é importante para a companhia, especialmente quando ele é voltado para a segurança dos trabalhadores, tá? Um outro ponto que eu até adiantei, a gente precisa simplificar. Então, de nada adianta, eu vou pegar um exemplo bem simples, eu colocar um monte de EPI no trabalhador e falar para ele que ele está protegido, se por qualquer motivo ele entender que aquilo é uma dificuldade para ele. Né? São cenários e são cenários. Se eu coloco um protetor auditivo num ambiente que o ruído é baixo, com certeza o trabalhador vai se sentir incomodado, né? Se eu coloco um protetor auditivo num local, num ambiente de trabalho, onde o ruído é alto e faz sentido, e eu preciso realmente diminuir a exposição daquele trabalhador, ele não vai se recusar a fazer uso, tá? Então, isso também é muito importante. E tem a questão que eu deixei aqui no final, que também é um baita desafio para o profissional de segurança, que é fazer o seu resguardo profissional, né? Lucas, mas o que é isso, resguardo profissional? O resguardo profissional, ele acontece quando a gente toma uma ação e a gente deixa muito claro para toda a companhia por que a gente tomou aquela ação, né? Seja um planejamento, seja uma interdição de área, porque isso também pode acontecer, seja um novo processo que você entende que é importante para a empresa, para a saúde, para a proteção dos trabalhadores, você vai fazer o seu resguardo profissional fazendo um bom projeto, documentando, justificando por que aquilo é importante, especialmente se você já tiver históricos anteriores aí de situações que não foram favoráveis, né? Se você tiver histórico daquilo que você consegue utilizar para embasar o seu projeto, seu pedido numa melhoria, tá? E o criminal, eu até coloquei aí por uma questão de que realmente a gente não vai fugir. Então, quando a gente olha na mídia, né? Houve uma fatalidade, várias fatalidades, foi investigado, era um acidente do trabalho, trabalhadores morreram, né?
naturalmente vai acontecer uma investigação criminal, né? E nessa investigação, eles vão perguntar quem é o responsável legal, né, por essa área. As medidas foram tomadas, o que vocês já fizeram, né? Por que fizeram, por que não fizeram? Então, quando a gente faz uma formação muito bem feita, assim como a Uni Evangélica ela propõe aqui para os seus alunos, quando a gente consegue absorver experiência de colegas, fazer benchmarking, né? Quando a gente consegue estudar, entender, conectar com as pessoas, logo, logo a gente consegue também fazer processos, né, melhorias e documentar. Tem coisa que a gente não vai se sentir confortável, isso é normal, e tem outras que sim, né, no ambiente de trabalho. Por exemplo, se eu tiver que interditar uma frente de trabalho de um ramo qualquer, de uma construtora, por exemplo. Para que eu faça a interdição, naturalmente eu não vou chegar lá e pedir para os trabalhadores saírem, né? Naturalmente eu vou envolver o líder, eu vou envolver as pessoas, eu vou mostrar o risco, e aí eu vou documentar. Isso é importante, né? Lucas, e se eu não documento? Se eu não documento, se eu vi, eu sou a pessoa que está ali na linha de frente, a pessoa que é indicada, que é responsável, né? Está ligado lá no CREA. Geralmente a gente tem uma responsabilidade técnica ligada junto com a empresa por essa pasta de segurança do trabalho. E aí, mais uma vez, a gente pode ser questionado, tá? Eu não estou falando que a gente vai ser preso, não estou aqui para colocar medo em ninguém, esse não é o objetivo. O objetivo é só deixar claro que a gente não pode mais, como era feito no passado, deixar só da boca para fora. Então, quando a gente propõe algo, né, que seja positivo, ou quando a gente propõe algo que seja impeditivo, de toda maneira a gente tem que deixar claro para a organização, para os trabalhadores, o que a gente está fazendo e registrar. Tá? Então, isso é muito importante. Tem muitos profissionais que optam por não registrar, né, por medo. E eu falo que isso para o engenheiro a gente não pode permitir, tá, pessoal? Carregar, vou até fazer o sinalzinho das aspas aqui, mas carregar um acidente grave nas costas é algo que eu não quero para mim e também não quero para nenhum dos colegas de profissão. Porque hoje, diferente do que a gente tinha lá no passado, quando eu comecei, a gente tem uma infinidade de recursos, de soluções que a gente pode empregar, independente do tamanho da empresa, independente do tipo de negócio, pensando na proteção da saúde dos trabalhadores, na proteção da vida. Tá bom? Então, eu trouxe 4 pontos que, no meu ponto de vista aqui, são desafios para o profissional. E aí, agora, o próximo slide são as oportunidades, né? Para a gente discutir um pouquinho. As oportunidades. Aí, aqui também não tem como a gente fugir. Eu comentei que a gente tem diversas normas, né? A gente tem normas regulamentadoras, a gente tem ABNTs, a gente tem outras normas ISO e por aí vai, dependendo do tipo de negócio, da situação que a gente está inserido. Mas uma oportunidade que eu diria que para todo e qualquer profissional de segurança, engenheiro, engenheira, é manter-se atualizado com as normas. Especialmente aquelas normas que estão mais ligadas com o seu negócio. Lucas, está tendo um tal de NR12, né? Toda empresa, toda indústria tem máquina, e eu não conheço nada de NR12. Aí eu falo para vocês, faça até o convite, vamos estudar. A primeira forma da gente estudar é a norma, que está lá disponível, é gratuita, todos nós temos acesso, né? A segunda forma, se eu sou um profissional autônomo, naturalmente é buscar o conhecimento, então existem uma infinidade de cursos, sejam online, sejam presenciais. E se eu sou um empregado de uma empresa, eu posso sim chegar na empresa, olha, eu gostaria de uma oportunidade de desenvolvimento profissional que vai refletir diretamente aqui nos negócios da empresa que a gente está trabalhando, que é a questão de proteção de máquinas e equipamentos. NR12, não conheço, mas quero fazer um bom trabalho junto aqui com o time da empresa. Então, manter-se atualizado, pessoal, é fundamental e é uma baita oportunidade, tá? Conhecimento, a gente sabe que nunca é demais, né? E a gente coloca ele ali na cabecinha, nas caixinhas, né? Nas gavetinhas que a gente tem aí do conhecimento e ela não pesa, né? Então, com certeza, é uma baita oportunidade para todo e qualquer profissional. Um outro ponto é exercer aqui a visão 360 graus, né? Então, se eu tomei uma decisão, eu faço o convite para todos vocês, engenheiros, a gente não ter aquela visão única, fixa, rígida, né? Eu tenho uma visão realmente 360. E aí aqui eu vou até embasar também naquela questão
do isolamento, da interdição de frentes de trabalho, né? Opa, teve uma condição não segura para os trabalhadores, tinha um risco ali grave, um risco iminente, podia acontecer algo muito grave, e eu interditei a área. Ótimo. Mas será que essa interdição tem algum impacto? Afeta alguma coisa? Talvez se for numa indústria, talvez se for numa indústria, algo que esteja construindo, algo que seja novo, talvez não tenha impacto, porque é algo pontual. Mas se eu estou inserido numa indústria que eu paro uma unidade, talvez aquela unidade de negócio impacte, né, diretamente em outras. Então é muito importante que esse profissional, né, que os novos engenheiros e engenheiras de segurança sempre olhem aí 360 ao seu redor no processo que está inserido, para avaliar os impactos e envolver as pessoas, envolver os trabalhadores para a gente resolver os problemas, tá? Um outro ponto que ali eu tinha colocado muito próximo também como desafio, né, que era simplificar, e aqui eu estou trazendo a questão de reduzir custos. Hoje, as empresas, de uma maneira genérica, bem abrangente, geral, a gente investe, não vou nem falar que a gente gasta, né, porque em segurança, dinheiro nunca é demais, mas a gente tem sim oportunidades para fechar um pouquinho a torneirinha daquilo que a gente não controla tão bem, o que a gente podia controlar de uma outra maneira. Que eu vou dar um exemplo, por exemplo, entrega de EPI. Se eu entrego o EPI de qualquer maneira, né, eu posso sim estar tendo, naturalmente, né, eu vou ter a proteção do trabalhador, mas eu posso estar tendo um gasto excessivo de dinheiro, porque eu não controlo. Então, exercer um controle na entrega de EPIs é fundamental para resguardo jurídico e legal, mas também para controle de custos. E aqui é uma oportunidade, sim, para o engenheiro e para a engenheira, quando chega a identificar e ver uma oportunidade que pode ser atacada e trazer bons resultados para a empresa. Lucas, você está falando que eu tenho que gastar menos com EPI. Não, eu não estou falando isso. Estou falando que a gente pode sim avaliar desperdícios em EPI, né? E tentar utilizar aquele dinheiro que talvez fosse ali para o ralo para outras coisas. Por exemplo, talvez o dinheiro que eu deixo ir por desperdício com EPI, talvez eu consiga comprar um sistema para fazer a gestão eletrônica dos meus EPIs, né? Da entrega de EPIs. E isso é muito bom. Isso facilita demais o dia a dia das organizações quando a gente tem esse recurso, tá? E aí uma outra oportunidade é a gente melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Aqui é o ponto-chave. Trago de novo a questão da simplificação. Mais uma vez, entra no processo, conecte com as pessoas, vejam as possibilidades e melhore a qualidade de vida. Questione o trabalhador. Né? Você sabe por que você usa esse EPI? Você sabe por que você faz esse trabalho dessa maneira? Precisa ser feito dessa maneira? Tem outra forma de fazer que te gere menos riscos, né? Que você tenha mais qualidade de vida aqui no seu trabalho? Então, a gente tem essas 4 oportunidades que eu trouxe aqui como pontos chaves para o engenheiro, para a nova engenheira de segurança do trabalho. Tá bom? Seguindo aqui, pessoal, eu trago essa questão, até no começo da live eu tinha comentado, né? Eu estou olhando a possibilidade de fazer um investimento em mim, um investimento em conhecimento, né? Em ser engenheiro de segurança do trabalho. Mas e aí? Eu fiz esse curso, o professor Anderson comentou, né, que pode ser uma atribuição a mais, assim como eu também sou engenheiro de produção, também tenho atribuição de segurança. Mas e aí? Eu terminei a especialização, eu fiz um curso muito bom, eu aproveitei todo o conhecimento que os professores tinham, que a organização, que a instituição tinha para passar. Mas e aí? Eu vou trabalhar onde, né? Onde que eu vou trabalhar? E aí a gente vai entrar nesse ponto aqui com vocês. Eu até coloco uma figura aqui de dúvida, né? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês talvez possam ter essas dúvidas. Eu vou trabalhar como pessoa jurídica ou eu vou ser, né, um empregado CLT e vou trabalhar como pessoa física? Eu vou falar para vocês de coração aberto. Não tem um ou outro, um ruim ou outro melhor, né, do que os dois lados. Então aqui é algo muito pessoal, muito particular, e eu vou dizer para vocês que as empresas precisam de nós, engenheiros de segurança, tanto como
uma empresa que vai resolver problema, que seria a pessoa jurídica, como um trabalhador que vai fazer parte do quadro, que vai mergulhar ali de cabeça e também vai ajudar a resolver as questões de segurança do trabalho da organização, tá? Como empregado CLT, o que eu posso ser depois que eu terminar o curso de engenharia de segurança, né? Eu até coloquei aqui a linguagem, né? Eu posso ser um técnico, e aqui eu não quero menosprezar, né, o título do engenheiro, mas aqui é pensando no conhecimento, na aplicação do conhecimento, tá? Então eu posso ser um engenheiro de segurança, um engenheiro de risco, um especialista, um analista, enfim, qualquer nomenclatura que a empresa opte por dar, mas eu vou ter uma atuação mais técnica, eu vou ter um problema e eu vou resolver aquele problema. Ou eu posso, né, atuar aqui como gestor. Eu posso ser um supervisor, um coordenador, um gerente e também, né, dependendo do desempenho da gente, a gente pode chegar aí no nível de diretoria, tá? Como pessoa. Opa! Se eu optei por ser uma pessoa jurídica, se eu optei por empreender na engenharia de segurança do trabalho, eu coloquei aqui só 3 pontos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles também, mas eu posso ser um consultor, né? Eu posso ser um especialista em treinamentos, que é algo que as empresas também demandam demais, e eu também posso atuar como perito. Qualquer uma dessas 3 vertentes, ou outras nomenclaturas, ou outras perspectivas que vocês vejam, dentro da atuação como pessoa jurídica, ela é super válida e eu tenho certeza que vocês vão encontrar mercado da mesma forma, tá? Porque, mais uma vez, as empresas também precisam contratar outras empresas para resolver problemas. A área de segurança, assim como o professor Anderson comentou, a gente estava falando aqui no começo da live, ela é uma área muito abrangente e a gente tem uma infinidade de processos que a gente pode atacar. Aí, para falar um pouquinho mais de cada uma dessas, né? Preparei um material aqui também. Então, aqui a gente até adiantou um pouquinho, a gente falou aqui, né? Se eu for um empregado, eu posso ser aí um gestor, então eu posso ser supervisor de um time, talvez de um time pequeno, de um time grande. Algumas empresas acabam tendo nomenclaturas distintas para isso, né? Mas aqui eu só quis trazer esse ponto que a gente pode trabalhar com posições de liderança, estar à frente de projetos, de pessoas, né? Como supervisor, coordenador, gerente, diretor. Naturalmente, isso aqui vai depender muito do tamanho do negócio, da empresa que você está inserido, né? E eu também posso ser um profissional, né, um engenheiro de segurança técnico, né? Como eu tinha comentado, a gente está falando aqui da especialização em engenharia de segurança do trabalho, mas nas organizações, esse profissional ele pode sim ocupar outras posições, porque vão ter outros cargos, né? Vão ter outros cargos, não, vão ter outros títulos para os cargos que o engenheiro de segurança pode ocupar. Então, aqui eu estou trazendo, né, o engenheiro de segurança, que já é o comum, né, já é o que a gente conhece, já é o mais rotineiro. Algumas empresas acabam tendo engenheiros de segurança como especialistas de risco. Então, são profissionais que vão ter uma visão mais focada, vai avaliar risco do negócio, risco das atividades, vão desenvolver ferramentas específicas, RASOP, entre outras, né? A gente poderia ficar aqui um tempão falando das ferramentas, mas existe sim empresas que a gente tem esse engenheira de segurança focado na gestão dos riscos do trabalho, tá? Eu posso ser um especialista, que também é um título hoje que está em alta no mercado, né? Lucas, você está falando que o especialista ganha igual ao engenheiro? Sim, ele pode ganhar igual e até mais. Também pode ganhar menos, mas aí, mais uma vez, depende do negócio, depende da empresa, depende do ramo em que você estará inserido. E aqui eu coloco a questão do higienista ocupacional. A gente sabe que o técnico em segurança, que outros profissionais também podem ser higienistas, mas existe uma demanda muito grande de engenheiros, engenheiras de segurança que conheçam o tema higiene ocupacional, tá? Não vou nem falar que sejam especialistas, né, dedicados, mas que conheçam de uma maneira um pouco mais profunda, tá? Quando a gente fala de higiene ocupacional, a gente está falando automaticamente ali de riscos, de gestão de riscos, de promoção, monitoramento da saúde do trabalhador e de oportunidades, como eu falei antes,
para simplificar processos e métodos de trabalho, pensando em não exposição dos trabalhadores, tá? Então, aqui já é o rotineiro. Tentei trazer um panorama aqui para a gente se situar dentro da visão, da perspectiva enquanto empregado CLT para o engenheiro de segurança, engenheira de segurança do trabalho, tá? Naturalmente, quando a gente pensa em empreender, né, a gente vai voltar aqui para o aspecto natural aqui da pessoa jurídica. Ah, Lucas, eu não quero trabalhar empregado, eu quero empreender, quero ter meu próprio negócio. Que bom, fico feliz também. Acho que é uma baita oportunidade se você tem o perfil. Porque para ser empreendedor tem que ter perfil, assim como para ser um empregado CLT também tem que ter perfil. Coloquei aqui 3 pontos, né? Então eu posso ser um consultor, que é aquela pessoa, até no ícone está aqui, é aquela pessoa que quando a empresa pensa em resolver um problema, ela vai falar assim, opa, eu vou chamar a Renata Nogueira, eu vou chamar o Vitor, eu vou chamar outra pessoa, o Gleidson, o Carlos Ferreira, o Amos, enfim. Eu vou chamar uma pessoa que é especialista e vai me ajudar a resolver nesse problema pontual. Naturalmente, a gente não está aqui para falar de custos, de valores, né? Mas quando a gente opta por empreender, naturalmente a gente tem que estar ciente do cenário, ciente dos desafios que a gente vai ter enquanto empresa, tá? Mas digo para vocês, é tão bom quanto ser um empregado CLT, tá? E aqui o ponto-chave é resolver o problema. Não interessa se é proteção de máquina, se é fazer uma ou outra apreciação, se é ajudar na gestão, se é fornecimento, enfim, aqui a gente tem uma infinidade, tá? Se eu for trabalhar como especialistas de treinamento, então aqui até coloquei, né? A gente vai ministrar treinamento legal. Então, eu vou ministrar um treinamento de espaço confinado, da NR33, de trabalho em altura, da 35. E aí a gente também pode falar de N outros tipos de treinamento. Mais uma vez, a demanda de treinamento ela vai estar intimamente ligada ao tipo de negócio. Mas como engenheiro de segurança do trabalho, a gente foi lá, a gente se desenvolveu, correu atrás do conhecimento, buscou a especialização ou a vivência que a gente precisa, eu tenho certeza que qualquer um de vocês vai poder ser um excelente especialista em treinamentos e também ser muito bem remunerados para isso. Hoje, existem empresas especialistas em treinamento que só fazem contrato com a parte de RH das empresas, né? Porque geralmente o RH é responsável por fornecer o treinamento e a área de segurança está ali junto, validando o conteúdo, verificando se está tudo ok dentro da expectativa do negócio. Mas existem empresas que são exclusivamente voltadas para a formação de treinamento, né? Independente de qual norma seja. Mas aí aqui, mais uma vez, é importante buscar o conhecimento para a gente ser diferencial e ser referência no mercado desse tempo. E aqui eu trago um ponto que também é muito bom, mas aí aqui eu preciso deixar claro para vocês que a gente precisa ter uma organização financeira muito boa para ser perito. Por que que precisa ter uma organização financeira muito boa, Lucas? Quando a gente volta, eu até vou voltar o slide aqui, só para a gente contextualizar. Quando eu estou falando aqui, ó, de pessoa física, eu sou um empregado da indústria, da organização, de onde quer que seja que eu esteja inserido. Aqui eu vou receber um valor mensal. Eu posso receber uma quinzena, eu posso receber só no final do mês, até o dia 5, mas aqui eu tenho um valor mensal que eu vou receber. Quando eu estou aqui pensando em pessoa jurídica, isso daqui vai variar muito, eu diria que da sua abrangência no mercado, da necessidade do seu serviço na região e também da sazonalidade. Por quê? Porque quando a gente pensa em pessoa jurídica, vão existir épocas do ano que vai ter uma demanda menor de serviço. Por exemplo, de novembro a fevereiro, não estou falando que as empresas não contratam, mas é costumeiro as empresas diminuírem a contratação de serviços. Então, naturalmente, quem opta por empreender, e se for prestar serviço para as empresas, para grandes empresas, pequenas empresas e médias, tem que estar muito claro que nesse período eu tenho que ter uma reserva financeira um pouquinho ali, ou eu tenho que me organizar, não misturar o dinheiro da minha empresa com o meu dinheiro pessoal, porque pode sim ter um período em que eu não tenha
dividendos ali, que eu não tenha proventos para receber. Diferente aqui do CLT, que aqui talvez a gente não seja remunerado, talvez vocês olhem e pensem, mas aqui eu vou ganhar pouco, aqui eu posso ganhar mais, mas vocês têm que levar isso em consideração. Aqui eu tenho um valor mensal, aqui o valor vai depender do meu empenho, do meu tipo de negócio, do meu atendimento no cliente. E quando eu falo do perito, aí aqui a gente tem que deixar bem claro, o perito ele precisa ter uma reserva financeira muito maior do que os outros, né? Do que o empregado seletista, do que o empreendedor que vai fazer consultoria ou treinamentos. Por quê? Porque aqui depende muito do processo. Então, se eu for um perito judicial, assim como o Lucas foi aqui da Justiça do Estado de Goiás, TRT 18, eu só vou receber a minha parcela quando o processo terminar, salvo se eu conseguir algum adiantamento, se eu conseguir algum artifício junto à vara do trabalho, o que não é comum, tá? Lucas, mas ganha muito dinheiro. Concordo com vocês, ganha muito dinheiro, pessoal. Por quê? Porque o perito, ele tem um valor, né, que é o mínimo, pode ter variação, mas ele tem um valor mínimo que ele vai receber por diligência pericial. Só que ele pode receber daqui um mês, dois, três, daqui um ano, dois, 5, 10. Então vai variar muito de como é o desenrolar do processo trabalhista, tá? Indico demais para que vocês sejam peritos, né? A justiça ela precisa de peritos bons, de peritos que entendam aquilo que estão periciando, assim como as empresas também precisam e os reclamantes também precisam. Mas aqui é só meu ponto de atenção, tá? Se algum de vocês optarem por ser perito, tenham-se organizado financeiramente, por quê? Porque pode entrar muito dinheiro de diligência, mas você não sabe quando. Pode entrar tudo junto, pode entrar picado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma perícia trabalhista que eu fiz em 2019, até hoje eu não recebi. Então eu posso entrar no sistema da justiça. Eu tenho uma diligência pericial que eu fiz que até hoje eu não recebi, tá? E a justiça não vai fazer nada, porque por mais que eu peça, né, para ser pago pela União, tem todo um trâmite, enfim, que deve ser feito. Também não desabona a questão da perícia, mas aqui é só uma exclamação pela questão financeira, né? Todos nós sabemos que o financeiro é super importante, a gente tem as nossas despesas, os nossos compromissos, e a perícia, em especial, se vocês tiverem a oportunidade, façam assistência técnica. O perito é determinado pela justiça, pelo juiz da vara do trabalho. A assistência técnica vai ser um engenheiro, um especialista também no ramo, naquilo que está sendo periciado, mas ele é pago por uma empresa, né? E a empresa precisa de bons assistentes. Se a gente for um bom assistente, se a gente entender o contexto, se a gente entender de normas, se a gente conseguir articular, né, defesas, a gente vai se dar também muito bem no mercado de trabalho como perito, como assistente, tá? Tentei trazer para vocês aqui essas duas vertentes para a gente poder caminhar um pouquinho. Então, deixando claro, né? Como engenheiro, eu posso ser um empregado CLT, seletista, ou eu posso ser um empreendedor. Independente dentro do que eu vou fazer aqui como empreendedor, a gente tem uma vasta oportunidade e, mais uma vez, as empresas precisam dos dois, tá? E aí, naturalmente, depende do perfil de cada um de vocês que está aqui, se vocês se interessam por um ou por outro. Eu não vou mentir para vocês, quem estava aqui desde o começo da live, eu sou um empregado seletista, gosto, me sinto bem, gosto de ir para o ambiente, mas eu também gosto de ter os meus clientes. Então, hoje, eu não oferto serviços para novos clientes, mas eu tenho os clientes que me acompanham desde quando eu saí da indústria automotiva. Então, eu fiquei durante 1 ano e meio. Eu tenho alguns clientes no interior de Goiás, próximo aqui da minha região, tenho alguns clientes aqui na cidade, e eu continuo atendendo somente esses clientes. Gosto muito, é um valor que entra e que soma, né, naturalmente aí, de acordo com a demanda desses clientes, mas eu não abro mão. Lucas, como que você consegue se organizar? Porque você é empregado, seletista, você trabalha numa empresa, mas você também tem um negócio. Como que eu me organizo, pessoal? Quando eu comecei a empreender, como eu estou projetando aqui para vocês,
naturalmente eu fazia de tudo, né? Fazia treinamento, fazia perícia, fazia assistência, fazia documentação legal, tentava resolver problemas pontuais que apareciam nos clientes, e aí a gente vai amadurecendo, a gente vai afunilando. Então, tem alguns serviços que hoje eu não faço mais, e tem outros que eu continuo fazendo. Lucas, mas você disse que é empregado. O engenheiro precisa ir no campo. Concordo com vocês, mas como os meus clientes são clientes mais antigos, que eu já acompanho desde 2018, eu já conheço as instalações, eu tenho liberdade para ir em horários fora do meu expediente de trabalho, e quando é algo que precisa ser feito durante o horário de trabalho, geralmente eu conto com profissionais, né, do nível técnico de segurança, ou mesmo os engenheiros, que a gente consegue fazer uma parceria, e ele representa, ele busca as informações, ele coleta, ele faz as avaliações, para que depois a gente consiga fazer um trabalho de qualidade para o cliente, tá? Então, não tem certo nem errado aqui. E era isso que eu queria trazer para vocês. Não tem certo, não tem errado. Eu posso ser um, ou posso ser outro, ou posso ter os dois, tá? O importante, pessoal, é vocês se identificarem com a formação, com o que vocês estão escolhendo, que vocês estão aqui namorando para ver se faz, se não faz, se estuda, se não. Mas o objetivo é deixar claro que realmente a gente tem um campo de atuação muito grande, tá? Muito grande. Indústria 4.0. Eu até falei um pouquinho sobre isso, né, no começo aqui da live, quando eu falei de sistemas, mas aqui eu estou até trazendo de uma maneira bem simplista, né? Eu sei que a gente tem outros, a gente pode ter outros tipos de formação de engenharia aqui, mas eu estou trazendo de uma maneira bem simplista, através de ícones aqui, a indústria 4.0, né? Então eu tenho uma dependência muito grande de trabalhadores, eu tenho processos manuais muito fortes, né? Complexos. Quando eu penso na indústria 4.0, eu estou pensando em automatização, robotização, informatização, capacitação técnica de profissionais, né? Diferente do que eu tenho nesse cenário para cá. E aí, Lucas, e a engenharia de segurança do trabalho nesse contexto aqui da engenharia, da indústria 4.0, né? Nós também temos processos automatizados para gestão de segurança. Então, se no passado eu fazia documentação, uma colega falou que fez curso técnico e tal, eu não sei aqui da formação dos demais, mas se alguém aqui foi ou de RH, ou trabalhou junto com a segurança, ou foi técnico, trabalhou na área de segurança, tem um documento que a gente precisa fazer que ele se chama PPP, né? Aquele documento voltado para aposentadoria. Teve uma mudança na legislação desde o ano passado, mas antigamente eu tinha que pegar o laudo, folhear o laudo, olhar o que tinha sido identificado para aquele trabalhador como risco, abrir um documento e digitar. Então, quando a gente fala de processo automatizado, hoje sim eu posso ter um sistema interligado à folha de pagamento, que eu lanço os meus riscos e que quando existe uma solicitação de emissão de PPP, seja por desligamento voluntário ou não, em um botão o documento está pronto. Mas para que isso aconteça, naturalmente tem a transição, né, do cenário industrial para o 4.0 aqui, que a gente consegue trabalhar sim. E hoje nós temos muitas ferramentas. E aí, mais uma vez, eu volto naquela oportunidade e no desafio da simplificação. Se a gente conseguir simplificar, a gente rende mais no trabalho, a gente pode focar realmente na promoção e na saúde do trabalhador na indústria e não só fazer processos burocráticos, tá? Então, a engenharia de segurança também tem esse viés, também tem esse cenário e essas oportunidades. Eu falei de um documento, mas a gente pode fazer gestão de inventário, de espaço confinado. Eu posso fazer apreciação de risco de máquinas e equipamentos de acordo com a NBR 12, desculpa, de acordo com a NR 12, NBR 12, 100. Eu posso fazer o PPP, como eu comentei com vocês, posso fazer gestão de documentos, gestão de registros, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer, assim como o EPI que eu coloquei no começo aqui da nossa live, tá? Seguindo, e o mercado de trabalho, né? E aqui até caminhando já para o encerramento do material que eu preparei para vocês, eu estou trazendo um pouquinho aqui de qualificação e de serviços, justamente para a gente poder entender aí esse cenário. Lucas, mas eu estou falando de qualificação, de serviço, de mercado de trabalho, e aí, o que que a gente precisa? Aí aqui são dicas que vocês vão me permitir aqui compartilhar com vocês. Eu sou curioso, né? Seja pensando na minha qualificação profissional, seja pensando no serviço que eu vou prestar, no serviço que eu vou executar
lá na empresa que eu fui contratado? Então, isso daqui é algo que eu diria que é indispensável para o novo engenheiro, para a nova engenheira, tá? Hoje, infelizmente, pessoal, a gente está numa era de profissionais, aí vocês vão me perdoar, né, o termo, mas muito preguiçosos, acomodados, né? É aquela pessoa que não sai da rede social, aquela pessoa que está voando, está no mundo da lua, o negócio está acontecendo e a pessoa está lá. Então a gente precisa ser curioso, realmente, porque se eu não for curioso, eu vou ter um problema e o problema vai estar lá, eu vou estar empurrando, as pessoas vão estar se machucando e está tudo bem, né? Para a segurança do trabalho não é assim. Se algo nos incomoda, se algo machuca o trabalhador, eu preciso ser curioso, eu preciso buscar a solução, né? E aí, mais uma vez, seja pensando na qualificação profissional de vocês ou no serviço que vocês estão realizando, independente de CPJ ou de CPF, tá? Aqui é mais uma questão. Eu tenho vontade, né? Realmente, eu estou disposto, eu estou disposta, eu quero fazer, né? Porque não adianta ser curioso, mas eu também não ter vontade de resolver aquele problema, aquela situação. Então, aqui é algo também indissociável, na minha perspectiva, tá? Na forma como eu vejo os colegas, os profissionais aí da área, eu também preciso ter vontade, tá? E aí, o terceiro ponto que também está ligado com os outros dois eu estou disposto, eu estou disposta, né? Realmente eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou correr atrás daquilo ali que eu faço de coração, que é aquilo que eu escolhi para mim, que é aquilo que eu fui contratado. E aqui tem um ponto muito bacana na empresa, né? Que eu gosto muito de reforçar isso com os colegas. Geralmente eu chego numa empresa, eu tenho vários auxiliares de alguma coisa. Auxiliar de montagem, auxiliar de logística, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo. Aí eu vou ter um monte de analista disso, analista daquilo, operador disso, operador daquilo. Mas na maioria das vezes a gente olha nas empresas e só tem um de nós. Só tem um engenheiro, só uma engenheira de segurança do trabalho. Então, nesse ponto, vocês têm que pensar, realmente eu preciso estar ali, vou até colocar o laser point aqui, ó, eu preciso estar ali de coração, eu preciso estar ali porque para mim faz sentido, porque eu quero estar, porque eu vou fazer a diferença na vida dos trabalhadores daquela empresa. Porque senão, pessoal, a gente vai estar ali, né, empurrando, ocupando uma vaga e talvez não tendo, não vou nem falar para a empresa, mas para os trabalhadores o rendimento que eles esperavam que a gente tivesse, tá? Eu sei que isso que eu estou falando é algo um pouco mais polêmico, porque naturalmente existem empresas e empresas, vão ter empresas um pouco mais fáceis, com uma cultura de segurança melhor, mais amigável, e vai ter outras que eu vou ter que vencer, né? Eu vou sempre estar tendo ali que convencer. Mas se a gente quer, se a gente é curioso, se está disposto, eu tenho certeza que qualquer um de vocês que estão acompanhando a gente aqui nessa live vai se destacar. Engenheiro, engenheira de segurança, eu tenho certeza que vocês vão se destacar no mercado de trabalho, tá? Aqui eu estou trazendo até uma parte do Círculo de Ouro, né? A gente tem um autor americano, ele fala muito de liderança, e ele fala que as pessoas não compram a gente pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz, né? Então, para a gente caminhar para o encerramento aqui da minha parte, que eu já estou quase encerrando o tempo aqui, mas a gente precisa ter claro algumas coisas, né? Por que que eu faço? Como que eu faço? O que que eu faço, né? Então aqui realmente é um convite, né? A gente está caminhando para o fim aqui do material que eu preparei para vocês. Mas lá no centro desse círculo de ouro, disso que é muito importante para nós, profissionais de segurança. Por quê? Né, que a gente faz? Como que eu faço? E o que eu faço? Então, o que eu faço, o que o Lucas faz no dia a dia, seja como seletista, seja como um empreendedor, seja como qualquer título que o Lucas tenha ou já tenha tido, né, em termos de segurança, o que eu faço é engajar as pessoas no propósito de segurança. Talvez vocês possam escutar que o engenheiro evita acidente. Eu, particularmente, não gosto dessa titulação que eles dão para a gente, porque o acidente é algo que está além. Talvez por mais que a gente faça, talvez por mais que a empresa esteja preparada, por mais que tudo seja muito certinho,
em algum momento ali alguma coisa vai se alinhar e pelaquela teoria que vocês já devem ter estudado, o queijo suíço, alguma coisa vai acontecer. Naturalmente, a gente tem que fazer com que o incidente seja o mais brando, o mais leve possível, para que não machuque pessoas. Mas eu gosto de pensar que eu não evito acidente. Eu gosto de pensar que eu engajo as pessoas no propósito de segurança, que é o propósito comum, que é o maior valor aí da maioria das empresas, tá? E como que a gente faz isso, né? A gente envolve as pessoas. Não tem jeito de fazer segurança, pessoal. Independente de ser CLT, de CPJ, empreendedor, se eu não envolver as pessoas. Não adianta nada a empresa mandar fazer e aquilo não ter efetividade, não ter continuidade. Não adianta nada você prestar um serviço, você não explicar para o seu cliente o que foi aquele serviço, qual que é o resultado, e simplesmente você entregou um documento. Para ele também não fez sentido. Então, para nós, engenheiros de segurança, é muito importante o que a gente faz, o como a gente faz e o porquê, né? O porquê eu já falei aqui para vocês várias vezes. Eu acredito que a gente consegue, naturalmente, em conjunto, promover um ambiente de trabalho seguro e saudável para todo mundo. Seja empregado próprio, seja terceiro, seja visitante, seja o colaborador, aquele que vem uma vez ou outra, seja aquela pessoa que vai fazer uma visita técnica para nos ajudar a resolver uma questão pontual ou qualquer outro nome que a gente opte por ter na empresa, no contexto que a gente está inserido, tá? Mas por que que eu trouxe isso daqui? Porque para mim faz todo sentido, né? Falar do Círculo de Ouro do Simon Sinek, considerando essa perspectiva da engenharia, que naturalmente tem a parte técnica, sim, mas tem uma parte que envolve muito pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, o engenheiro, a engenheira de segurança do trabalho, ele é um líder. Ela é um líder, uma líder nata, né? Embora talvez a gente não tenha essa titulação clara na organização, mas o que que o Simon Sinek fala? Ele fala que os líderes não cuidam de resultados, né? Os líderes cuidam de pessoas. E pessoas geram os resultados. Se a gente for trazer esse contexto para a segurança, faz todo sentido, né? Porque a gente cuida de pessoas e pessoas bem cuidadas naturalmente vão gerar o resultado que a gente quer, que é não ter acidente, que é encontrar soluções para fazer de uma forma mais segura, que é melhorar o processo de trabalho, tá? Então, pessoal, esse é o material que eu preparei. A gente está aí praticamente há 45 minutos falando, né? E aqui eu só deixo os meus contatos, né? Meu nome é Lucas Melo, é Lucas com dois S mesmo. Talvez algum de vocês pode ter visto aí, pensado, o cara nem escreveu direito o nome, né? Mas é assim mesmo. Vocês me encontram lá no LinkedIn, embora eu publique muito pouco, mas vocês me acham lá, né? Como Lucas Melo. Aqui é uma foto, a primeira imagem é uma foto do Lucas trabalhando na CEMOC Brasil. E aqui é uma foto do Lucas lá em 2018, quando eu abri a minha empresa de consultoria, que era a Meta. E nesse momento aqui eu estava presencialmente fazendo trabalhos nos clientes, coisa que hoje é muito raro com que eu vá no cliente como eu ia no passado, tá? Para encerrar, eu voltei para o mercado seletista por uma questão pessoal, né? Eu estava trabalhando, viajando muito e aquilo chegou no momento onde me incomodava. Eu saía de casa geralmente no domingo, voltava na quinta-feira, visitando, viajando por cidades. Então, um dos motivos que me fez ser seletista foi ter é, aquele local, aquela carga horária, aquela questão para cumprir. Mas aí hoje a minha jornada também permite com que eu chegue em casa, com que eu faça pequenos trabalhos aqui voltados na minha consultoria. Como eu disse, se eu precisar de ajuda, geralmente eu recorro a um engenheiro colega para questões de parceria, tá? É isso, pessoal. Esse é o material que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E aí eu faço o convite aqui para o professor Anderson, mais uma vez. Não sei se o professor Anderson tem algo para acrescentar, se a Renata gostaria, né, de acrescentar algo. Sim. É, primeiro, obrigado, Lucas, pela apresentação. Extremamente consultiva, extremamente esclarecedora, né? E a gente quero salientar, né, que esse curso a gente já vai para a 12ª turma, então nós temos 11 turmas, né?
a União Evangélica formou de engenheiros de segurança do trabalho, e então a gente conta com professores como o professor Lucas, capacitados, que trabalham na área, que têm experiência de diversas atividades na engenharia de segurança do trabalho, é, é, as chamadas disciplinas-chave, né, que são aquelas que envolvem o cuidado realmente com o trabalhador, com técnicas e conhecimentos da engenharia de segurança do trabalho, são todos engenheiros de segurança do trabalho, né? Algumas disciplinas que elas são correlatas, elas funcionam dentro de outros tipos de profissionais, especialmente na saúde, né? Psicólogos, fisioterapeutas, né? Que são disciplinas correlatas, ou até mesmo da administração, né? Então, a gente preocupa, a União Evangélica preocupa com a formação de vocês, porque ela preocupa em lançar no mercado pessoas que tenham capacidade para agir como engenheiro de segurança do trabalho. Vocês queriam, alguém tem alguma dúvida, alguma eh, pergunta que a gente possa esclarecer aqui? Pode abrir o microfone, fica à vontade. Mas ninguém, né? Professor, Então, oi, Renata. deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, sim. Me fala mais um pouco, assim, das multas, né, que as empresas podem sofrer caso não tenha a quantidade necessária de engenheiros de segurança do trabalho, por exemplo. Eu vou passar para o Lucas aqui para ele responder. Ele está mais na prática, está na área que vai. Não, certo. Vamos lá, Renata. Hoje a gente tem, né, a normativa 4 do Ministério do Trabalho, que ela estabelece para a gente a questão de grau de risco, de profissionais, não só de engenheiro, mas de técnico, enfermeiro, médico, né? E aí, realmente, as empresas, dependendo da atividade, do grau de risco, da quantidade de empregados, a gente tem uma tabelinha que a gente faz a consulta e lá realmente tem essa questão dos profissionais mínimos. E aí é importante falar que aquilo é o mínimo, É o né? mínimo. É o Isso. mínimo. Pode ter mais. Naturalmente, as empresas maiores, né, elas acabam tendo mais profissionais naquela especialidade em virtude dos processos que já estão inseridos, diferente de uma empresa talvez menor, que talvez vai querer contratar aquele profissional para cumprir no mínimo a cota para não ocorrer isso que você comentou da multa, né? É, do e-social, né, tem essa questão Exato. também. Tem. Ai, me esclareceu. Perfeito, professor. Era só essa minha dúvida. Gente, mais alguém tem algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Né? É. Ah, o Lucas Beira está perguntando o que abordar nos módulos de imersão prática. Bom, como funciona o curso? O curso, ele basicamente, ele vai trabalhar, ele não é um curso EAD. Ele vai trabalhar com aulas síncronas. Né? O que são aulas síncronas? O professor está ao vivo, você vai participar dessa aula ao vivo, então são aulas no final de semana, né? De sexta noite a domingo de manhã, e sábado o dia inteiro, né? Onde você vai estar direto em contato com esse conteúdo e tudo mais. Você vai ter atividades que você vai fazer no que nós vamos chamar de ambiente virtual de aprendizagem, né, que onde o professor vai postar materiais, vocês vão produzir materiais, vocês vão postar os materiais produzidos, né, e aí o professor vai dar feedbacks e corrigir os trabalhos e tudo mais. Só que, para essa atividade que vocês vão exercer, é necessário ter imersões práticas. Por quê? Porque você precisa trabalhar às vezes, com equipamentos, né, de aferição, de medição, e nesses momentos você vai precisar ter contato não só com os equipamentos, mas saber manusear, saber é, ler o equipamento a sério e, a partir dessas medições, você produzir relatórios que sejam
utilizados para com relação ao Teria 15 anos bem que eu tenho. você ou produzir relatórios, né, que vão apoiar as práticas da engenharia de segurança do trabalho. Então, essas imersões práticas, nós temos 3 imersões práticas, né, onde elas vão acontecer em momentos eh, distintos, né, entre módulos, porque para não ficar assim, não, alguém que mora fora pode conseguir vir no final de semana, né, em Anápolis, em um sábado, por exemplo, uma ideia. A pessoa pode pegar um ônibus e viajar à noite, chegar no sábado de manhã, depois ele pode pegar esse ônibus sábado à noite e voltar para o destino dele sem ser prejudicado. Nós vamos ter apenas 3, mas é fundamental que nós tenhamos esses módulos práticos, essa imersão prática, porque a responsabilidade, o CREA Goiás, por exemplo, que é quem nos audita, está sempre aqui em contato com a gente, verifica os cursos para ver se os cursos estão sendo feitos de forma que o profissional que está sendo formado ali, ele saiba fazer aquilo para que ele está sendo formado. Então, ele saiba, por exemplo, utilizar equipamentos, ler esses equipamentos e produzir conteúdo para apoiado nessas edições. Então, é fundamental que a gente tenha essas 3 imersões práticas no meio de todo esse contexto de conhecimentos, de normas e os assuntos da o Lucas me perguntou TCC. Não, nesse formato nós não temos TCC, né? Então, esse formato agora, eu já vi com esse trabalho, nós não temos TCC. Então, a gente tem as disciplinas, os módulos, são módulos mensais, então nós temos um módulo por mês, ou às vezes tem disciplinas que têm menor carga horária, a gente vai ter que fazer 2 disciplinas no mês. Então, a gente vai ter assim, módulos em 18 meses, né, para que a gente consiga, ao final desse curso, você ter formação em cada uma das áreas e aí você, ao final do curso, você já tem graduação. Então, não é necessário um TCC nesse caso. Na verdade, o TCC não é obrigatório, né? Então, a gente optou por não ter o TCC, fazer um curso mais compacto, onde a gente gastasse mais tempo nesse processo de formação. Mais alguma dúvida, gente? Valores vocês vão ver diretamente com a Renata, né? Então, cada um vai, né? Ela já falou que já antecipou que quem está participando da live vai ter condições especiais. Então, vocês entrem em contato direto com a Renata, que a Renata é a pessoa que, né, está aberta a negociações aqui e ela que vai conduzir vocês nessas negociações, tá joia? Gente, pode falar comigo, tá? Tô aqui para passar tudinho para vocês com o maior prazer do mundo. Boa noite, professores. Muitíssimo obrigada, tá, por toda essa experiência e tudo que vocês proporcionaram para a gente hoje, porque foi muito legal, foi muito importante, né? A gente aprendeu muito. Eu, né, aprendi demais com vocês e espero continuar aprendendo a cada dia. Então, uma boa noite. Pessoal, eu deixei o link do meu WhatsApp aí do lado. Caso precisem, caso queiram falar comigo, caso precisem de saber mais, né, tirar suas dúvidas, eu estou aqui à disposição. Novamente, obrigada, mestres, tá bom? Obrigada a vocês e tenham todos uma ótima noite. Obrigada por essa super live, valeu demais. Pessoal, boa noite Tchau. para vocês. Um prazer muito grande. Até Boa mais. noite.